O Piauí prorrogou o decreto que estabelece medidas restritivas e anunciou a antecipação de feriados. E para falar mais sobre o cenário da pandemia no estado, eu converso agora com o governador do Piauí, Wellington Dias, que é presidente do Consórcio Nordeste. Governador, bom dia. Prazer receber o senhor no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. O senhor afirmou que o Brasil, sem restrições, pode chegar a 4.000 mortes por dia. Como o senhor consegue afirmar isso? Olha, aproximadamente, o William, saudando você, a Lívia, nós tivemos aqui, a partir de um estudo feito pelo Comitê Científico do Nordeste, hoje ele tem aproximadamente 4.600 cientistas do Brasil e do mundo, e há aproximadamente 35 dias atrás, eles fizeram um alerta. Em razão, se a gente não tiver uma medida de contenção nesse período ali de final de carnaval, enfim, nós teríamos uma chance muito grande de chegar a algo em torno de 3.000 óbitos neste período seguinte. Isso aconteceu, é uma realidade, nós estamos aí com já vários dias. Se você teve um dia que chegou a 3.300, ali, infelizmente, nós tivemos lá 501 óbitos ali no Rio Grande do Sul, um número muito elevado em São Paulo. Esse do Rio Grande do Sul, ele veio entrar na computação das centralizações aí no dia seguinte, mas ali atingimos naquele dia, infelizmente, essa marca superior a 3.000 óbitos. E temos ficado, como ontem, enfim, 2.800, 2.900. Então, por quê? Porque o vírus ele tem uma propagação geométrica. Se a gente tem 1 milhão de pessoas com coronavírus, e nós estamos confirmando, só para ter uma ideia, aproximadamente 84.000 todo dia de Covid. Então, tente imaginar num ciclo de 14 dias, quantas pessoas estarão com o coronavírus. Essas pessoas, elas tendo uma transmissibilidade elevada, como nós estamos, cada uma transmitindo para outras duas, por exemplo, isso aqui se multiplica. Aquilo que é 1 milhão, na outra semana passa a ser 3 milhões de pessoas. E o pior, uma parte grande desse público, uma parte é colocada como assintomático ou sintomas leves, mas infelizmente uma parte adoece de forma grave, exige aí internações, tratamento. Nós estamos nesse instante em toda a nossa rede, acompanhada em hospital ou em casa, aproximadamente 1.200.000 pessoas, para você ter uma noção do número. Então, o que nós estamos fazendo? E aí é uma notícia boa, que eu acho que vai ajudar. Já completamos 2 semanas agora, neste sábado, 2 semanas em que o Brasil inteiro temos decretos que colocam restrições. É claro, o limite que são municípios e estados. Porém, eu acho que isso, conforme aqui a avaliação científica, embora não seja o ideal como fazem outros países, que é feito pelo Poder Central, mas algum efeito é esperado. 14 dias depois já se espera efeito. Então, essa próxima semana agora, a gente já deve ter a condição de uma estabilidade, mesmo que em alta, tanto de casos confirmados, como, se Deus quiser, também não aumentar mais internações e nem óbitos, para que a gente tenha aí já na semana indo em direção ao 21º dia, e a gente agora prorrogou todos os decretos até o dia 28, alguns estados vão até a metade da semana, mas com tendência também de acompanhar essa prorrogação, alguns com medidas mais intensas, outras médias, para que a gente possa ter uma política nacional de contenção do coronavírus. É isso que vai nos permitir as condições de chance de conter transmissibilidade, adoecimento, internações e óbito. E já esperamos resultados nesta próxima semana, mas o ideal é fazer isso junto com o governo federal.
Governador, bom dia. Recentemente, o consórcio do Nordeste anunciou a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, né, feita pela Rússia, mas que ainda não tem aqui aval da Anvisa para ser aplicada no Brasil. E o senhor esclareceu também que os imunizantes serão distribuídos em todo o Brasil e não apenas nos estados nordestinos. O senhor pode explicar um pouquinho mais de como que vai funcionar essa tramitação? É algo parecido com o que fez o governo de São Paulo com a Coronavac? Exatamente, Lívia. Eu acho que é o melhor exemplo, não é, que nós temos. Ali em 20 de outubro do ano passado, veja só, começou a crise lá em março, que a gente pôde estabelecer ali uma pactuação, municípios, Estado, governo federal, também com a presença da academia, a presença dos conselhos de medicina e das diversas áreas, ali com a presença da Câmara, do Senado, dos municípios, nós tivemos o Plano Estratégico Nacional de Imunização. É dele que não podemos nos arredar. E eu vou, inclusive, colocar aqui um pouquinho sobre ele. Mas, para você compreender, nesse plano, ele tem algumas regras que levam em conta a ciência. O Brasil inteiro, já com base no que tinha acontecido, olhando pelo nível de risco, ou seja, qual é a população que corre mais risco quando é afetado, quando recebe a infecção com o coronavírus. Ele, nesse momento, tem a Covid-19 e alcança um padrão que precisa, por exemplo, de hospitalização, de tratamento, de leito clínico, de leito de UTI. Aqui, o que foi verificado no estudo da realidade do mundo, mais especificamente do Brasil, mais de 70% das pessoas com mais de 60 anos, das pessoas que tinham comorbidades diabéticas, cardíacas, obesas, enfim, elas estavam no grupo que respondia por 70% das internações e mais de 70% dos óbitos. Ora, então aqui foi determinado a chamada fase 1. É um grupo de mais ou menos 50, 55 milhões de pessoas que tem esse grau de risco maior. Os indígenas, o pessoal da saúde, ou seja, aí vem um outro grupo. É um grupo moderado, um grupo médio, e a fase 2, 3 e 4. Então, a vacinação, ela precisa seguir esses eixos, e foi isso que o Nordeste decidiu. Nós não vamos quebrar isso. Então, a gente acertou com o Ministério e que, na prática, o Ministério faz o que faz com o Butantan. Ele compra essa vacina do contrato que fizemos para todo o Brasil. Governador, agora sobre esses grupos, né? Hoje é domingo, dia de missa, dia de cultos, e no seu decreto, mesmo com todas as restrições, é possível frequentar as igrejas com 30% da capacidade. Levando em consideração que um templo tenha 1.000 pessoas, caibam 1.000 pessoas, nós podemos colocar 300 pessoas. Isso não seria um paradoxo dentro dessas restrições? Pois é, aqui eu sigo um comitê científico. O que eles observaram? E esse é um debate que tem em todo o Brasil, tanto em relação às igrejas que cumprem regras, nesse parâmetro é verificado um baixo adoecimento, como também é o caso de escolas durante a semana, né? Especialmente ensino infantil. A gente aqui colocou tanto o ensino médio como o ensino superior, onde o adoecimento estava mais elevado para o virtual, mas a verificação é que a quantidade de pessoas afetadas estava menor. Então, quando a gente faz a gente faz uma avaliação levando em conta o nível de risco, onde é que tem menos transmissibilidade, onde é que tem menos adoecimento. É claro que em alguns momentos, é o caso do que estamos fazendo agora esta semana, a gente faz um fechamento geral para evitar movimentação no direcionamento, em transporte, em outras formas de risco de contato entre as pessoas. Na verdade, como eu sempre digo, o vírus não circula, quem circula são as pessoas. E quando alguém sai de casa e se encontra com alguém que está com coronavírus, tem risco de trazer para casa coronavírus. Quando alguém está já com coronavírus,
tem risco de levar para outro o coronavírus. E a meta, colocar uma notícia aqui na Jovem Pan em primeira mão, nós recebemos agora cerca de 5 milhões de vacinas e agora pelo Fórum dos Governadores do Brasil aprovamos, agora pela manhã, uma meta integrada aqui com os municípios, com o governo federal, para que possamos esta semana vacinar algo como 2% da população brasileira, ou seja, como foi estabelecida que essa vacina pode ser utilizada toda ela para a primeira dose, então cada município vai receber um volume que permite essa condição. E aí significa triplicar a capacidade. A gente estava vacinando 236 mil pessoas por dia, nós vamos ter que chegar a algo como 600 mil pessoas por dia. Então, estamos aqui tratando de melhora na cota do cofinanciamento, divulgação, enfim, todo um esforço para poder nos aproximarmos de 10%, que é a meta para o mês de março, chegar em final de março com mais ou menos 21, 22 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados. Muito bem, governador, nosso tempo está acabando, mas gostaria de fazer mais uma perguntinha para o senhor. Nos hospitais aí do Piauí, o senhor disse que há estoque de medicamentos para 10 dias e no depósito para outros 10. Gostaria que o senhor desse aí um panorama desse cenário do estoque de medicamentos e principalmente sobre a capacidade de ampliação de leitos de UTI. Chegou ao limite? Chegou ao limite, Lívia. Esse é um problema grave, infelizmente, não só do Piauí, porque teve um dado momento em que o problema é em Manaus, o problema é em Rondônia. Então, o próprio Piauí aqui, nós recebemos pacientes de Manaus e atendemos e tivemos, inclusive, um êxito de 94% dos pacientes que vieram puderam retornar recuperados. Qual é o problema, então? O problema é exatamente que a ampliação de leito, todo mundo quer, mas amplia mais leito, ela esgotou. Nós estamos acima do limite que estávamos lá no pico, ali o ano passado. Então, não há mais profissionais. Agora, todas as equipes que eram possíveis, cada UTI dessa, pouca gente sabe, são profissionais de oito áreas. Tem que ter ali o infectologista, o intensivista, o médico neurologista, cardiologista, o anestesista, enfermeira, intensivista, ou seja, são profissionais de várias áreas se revezando 24 horas por dia, ou seja, turnos de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, ou seja, e todos os dias. Então, não tem como cobrar além do que chegaram a esse limite. Além do que são profissionais raros. Parnaíba, eu tenho lá poucos neurologistas, são 8 regiões de saúde. Então, nós estamos com uma fila. Ontem chegamos a 192 pacientes demandando leito clínico e leito de UTI. Nós fizemos a última ampliação e, infelizmente, esta é a realidade. E não apenas para a Covid-19, para as outras doenças. Se alguém tem um acidente, se alguém tem um ataque cardíaco, ou seja, ao chegar no hospital, tem também uma fila para o atendimento. Nós suspendemos, inclusive, as cirurgias que eram possíveis suspender, atendendo só a parte de urgência e emergência. Então, é uma situação dramática que a gente consegue que o paciente esteja numa cama, lá numa enfermaria, até com respirador, mas não tem as equipes adequadas quando ele precisa de um tratamento especial próprio de UTI. E essa realidade é dramática porque ela leva a mais óbito. Então, o nível de mortalidade dos entubados no Brasil é um negócio assim, assustador. De cada 100 preocupante, que entram, né, governador? 70, 75 estão indo a óbito. Então, há necessidade da gente ter mesmo a prevenção para reduzir isso enquanto avançamos na vacina e, se Deus quiser, com mais vacina a gente superar. Governador Wellington Dias, governador do Piauí, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã Jovem Pan. Obrigado, querido. Deus abençoe também a você e a Lívia, a todos que nos acompanharam. Obrigado.